Bíblia usa algumas metáforas para se referir à igreja, entre as quais ela é chamada de noiva, de santa, corpo cuja cabeça é Jesus. Qual marido ou noivo aceitaria ver sua noiva sendo abusada, explorada, roubada, extorquida e não reagiria? O que faz alguns líderes pensar que Deus deixaria por menos. Infelizmente, temos visto muitos líderes religiosos embriagados pelo poder e domínio, ávidos por dinheiro, tratam o ministério como fonte de lucro, como os fariseus nos dias de Jesus. Submetem os fiéis a julgos pesadíssimos que nem eles mesmos poderiam carregar. Numa espécie de lavagem cerebral, fiéis que vão de um simples membro aos cargos eclesiásticos mais cobiçados, numa espécie de carreirismo institucional, mesmo sabendo e vendo os abusos que são cometidos dentro de determinadas igrejas, mas se submetem em lamber as botas do sistema, do santo império, que atrevidamente eles chamam de ministério. Profetas são silenciados e mortos, como na antiguidade. Pobres, órfãos e viúvas são desprezados. Os profetas da corte vivem nababescamente, como pagos para falarem bem do rei. A lei de Deus é esquecida e a prática do evangelho é coisa de gente do contra, que só sabe criticar e, portanto, deve ser eliminada. Em tempos difíceis, de religiosidade adoecidas, urge que a verdadeira igreja de Cristo clame e denuncie. As ovelhas do verdadeiro aprisco, o aprisco de Jesus, jamais pode se comportar como lambe-botas de líderes, de pastores, de bispos ou apóstolos, que se comportam como se fossem eles donos da igreja. A Bíblia nos ensina a obedecer aos pastores, mas nunca em caráter de subserviência irrestrita e de maneira crítica, como se o pastor estivesse acima do bem e do mal. O Senhor tem falado grandemente comigo sobre a questão da igreja na atualidade. A igreja é de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E o Senhor tem dito que 5 ais ele está colocando sobre os aproveitadores da sua noiva. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a sua casa com engano e a fundamenta na iniquidade. Ai daquele que humilha os pequenos da minha casa, por se sentirem sábios e mais importantes aos seus próprios olhos. Ai daquele que introduz idolatria na minha casa, inovando em práticas estranhas e contrárias à minha palavra. Ai daqueles que estão preterindo as ovelhas em detrimento do sucesso e da fama, bajulando os que são mais ricos. Ai daqueles que me louvam com suas bocas, mas com o coração e não com as suas almas. Está chegando um tempo em que o Senhor diz que vai abalar muitos ministérios que se acham grandes,
mas que de uma hora para outra o Senhor diz que os colocará pequenos. E o que estava embaixo, ele coloca por cima, e o que estava em cima, ele coloca por baixo. Amados, vem muita confusão envolvendo igrejas, uma lama sem precedentes saindo de muitos ministérios. Coisas que deixarão muitos perplexos, abismados. E o Senhor diz que grande será a apostasia, mas que ele vai levantar um povo que ele tem preparado em oculto, porque em breve ele derramará um avivamento, não só na sua igreja, mas na nação brasileira. E eu finalizo esta mensagem com uma palavra que o Senhor me deu. Que estes que estão se aproveitando da sua noiva são como diz a palavra do Senhor em Mateus 23, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Que Deus abençoe, amados, grandemente a vida de vocês e medite sobre a situação da igreja.